Oi, pessoal. Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que a gente possa meditar mais um pedacinho da palavra de Deus aqui, porque é tão bom a gente saber aquilo que Deus quer da nossa vida. Então eu queria hoje fazer uma meditação sobre um lugar que a gente tem tanto conhecimento. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua destruição. Então, veja bem, eu queria começar hoje com esse título de a rocha, né? Sobre a rocha, construir sobre a rocha. Isso é muito comum falar em casamento, que o nosso casamento deve ser feito sobre a rocha. Essa rocha quem é? É Jesus Cristo. Mas eu queria falar sobre muitas coisas sobre Jesus Cristo, as características de Jesus. Tem várias coisas que Jesus tem as suas características. Por exemplo, Jesus ele diz assim: eu sou o pão da vida. Ele se identifica como pão. Por que pão? Por que ele se identifica como o pão da vida? É simples. O pão é comida. Então, a gente não precisa do pão de cada dia. Nas nossas orações, a gente não pede o pão de cada dia. Assim também, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. O pão que aqui nós precisamos comer o alimento. E o nosso maneira de chegar no céu é através de Jesus Cristo. É só Ele que pode nos satisfazer. É só Ele que pode ser esse pão para dar vida. Comida é aquilo que dá vida. Então, para dar a vida, que ele está falando sobre a eternidade. O que importa para Cristo não é o pouco tempo que a gente passa na Terra, mas é uma eternidade. Essa eternidade, como passar. É por isso que ele fala: eu sou o pão. Ele que pode dar a alimentação certa para que a gente tenha uma vida eterna segundo os planos de Deus. Também, em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele está se identificando como a maneira de ir para o céu. Primeiro como pão, agora como sendo o caminho, não tem outro caminho. Muitas pessoas estão achando algumas maneiras de ir para o céu através da cesta básica, fazer o bem e tal, mas isso não leva ao céu. Quem leva para o céu é só Jesus Cristo. É só, ele disse: eu sou o caminho. Então, tem que observar que Jesus é aquele que liga o homem a Deus. Por isso que ele é o caminho. Outra coisa que ele disse que ele é a água da vida. Porque o nosso corpo não vive sem água. E para chegar, ele está dando esse exemplo que a gente não pode faltar água, como não pode faltar Jesus, que ele é a água, é aquilo que dá também a vida eterna. Todos esses sentidos é para mostrar a importância de Jesus nas nossas vidas. E através desse versículo de ser a água da vida, a Vilma sempre fala para mim que ela tinha muita sede de aprender de Deus. Quando ela pôs Cristo no coração, ela passou aquela sede, aquela vontade de querer, de repente agora ela tem Cristo na sua vida. E isso é fundamental para a pessoa. Então ela se converteu com isso. Então é por isso que ele fala da água da vida, ele é a água da vida. Jesus, ele se intitula também como pastor. Eu sou o bom pastor. Aí eu pesquisei o que era um pastor já há algum tempo. E o pastor, uma entrevista que tiveram com um pastor, fizeram a seguinte pergunta para esse pastor: escuta, você, à noite você dorme onde? Eu durmo no aprisco junto com as ovelhas.
E do domingo você vai aonde? Eu fico olhando as ovelhas. E no Natal, eu estou olhando as ovelhas. Ele vivia olhando das ovelhas, cuidando das ovelhas. Então, quando ele fala assim, eu sou o bom pastor, é porque ele está 24 horas por dia, constantemente, abençoando a vida da gente. E a gente muitas vezes não percebe, não sabe, ou não se lembra, ou não toma conhecimento dessas maravilhas. O bom pastor, aquele que está sempre cuidando de mim, sempre cuidando de mim. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz. Mas muito feliz por quê? Porque eu vi aquele cuidado que Jesus tem com cada um de nós. Então isso vale a pena olhar. Ele ser o bom pastor, ele está sempre à nossa disposição, sempre para abençoar. Não é justo que eu tenha por esse Jesus no meu coração? Então é isso o importante. Ele diz outra coisa aqui em João 10, 7. Ele diz assim, eu sou a porta. Ele está sempre dando uma visão para a gente, que ele é o único. A porta não tem duas portas, tem só uma porta. Eu sou a porta, com exclusividade dele. Então ele é a porta. Não há uma maneira de você ir para o céu de outra maneira. Porque a maneira Deus providenciou. Jesus, ele é a porta. Por essa porta você pode entrar no reino de Deus, conforme a Bíblia mostra. Outra identificação é que ele falou assim, eu sou a luz da vida. Eu sou a luz. Luz o quê? É aquilo que clareia não só o ambiente, como a mente, muitas vezes, da gente. Então, eu percebi uma vez que eu fui pescar, eu entrei, estava tudo nublado, não tinha nuvens e não tinha lua, não tinha nada. E estava à noite. E eu entrei numa mata. A escuridão era tão grande, que eu fiquei preocupado. Eu não sabia onde eu estava. Eu precisei ser guiado por outra pessoa que conhecia para passar pelo caminho que a gente passou. Mas assim mesmo, caí dentro de uma valeta. Por quê? Porque não enxerga, não vê. Então veja bem, quanto que é importante a luz. Essa é a natureza humana. Estou falando da luz humanamente. Mas Jesus é a luz que ilumina para que a gente caminhe de uma maneira segura, fugindo do que não presta. Não caindo em valeta como eu caí. Não cair em valetas. É por isso que eu acho que a gente precisa observar que Jesus, mostrando a sua identidade, ele mostra o valor dele. E é isso que a gente precisa entender, que Jesus é a solução dos nossos problemas. Então ele é a luz do mundo realmente, e através dessa luz a gente pode chegar ao reino de Deus. Outra coisa que ele se identifica é naquilo que a gente leu agora. Construir a casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Por que a rocha? Outra coisa que eu tive uma experiência na minha vida. Eu não sabia nada de pedreiro, e uma vez eu resolvi fazer uma casinha. Eu fiz a casinha, choveu bastante, e a casinha caiu. Sabe por que ela caiu? Porque eu fiz do jeito que eu achava. Então muitas casas caem hoje, muitas vidas caem no inferno hoje, porque não procuram saber como fazer. Então o que Jesus quer é dar um exemplo, quer que você esteja firme na rocha, que a rocha é que tem firmeza e que tem identidade, é que você pode confiar. É numa coisa, é numa rocha, é a firmeza. É isso que nós precisamos observar, o que Deus quer de nós. Então veja bem, meu querido parente, meus amigos, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que a gente observe determinadas coisas que Deus mostra, porque quando Ele mostra com perfeição. Então toda essa identificação de Jesus, a porta, a luz, todas as maneiras que Ele arrocha, as trevas que sem a luz, tudo isso revela a necessidade de Cristo na nossa vida.
Porque ninguém quer andar nas trevas. Ninguém quer ter um futuro nas trevas. Nós queremos ter um futuro com Deus. Mas para isso, precisamos observar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. A gente realmente tem que sair daquela zona de conforto. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou no que dá. No que dá é o seguinte, se você não tomar uma decisão, a sua decisão já está feita. Ou, infelizmente, o mundo caminha para o inferno. E se você não se apegar a Jesus, Ele é a solução de todas as coisas. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar. Que você seja muito abençoado. Que a palavra de Deus possa falar no seu coração. Para a honra e glória de Deus e pela sua felicidade. Amém? Amém. Deus abençoe.